Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai estar falando sobre se o Pillar Chase ainda tem esperança. Conforme vocês podem ver, Pillar Chase, com o passar do tempo, o jogo parece que está decaindo e não evoluindo, como era para estar acontecendo. Nesse vídeo a gente vai estar tentando entender do porquê disso, como começou e se o Pillar Chase ainda tem alguma esperança. A gente vai estar vendo cada detalhe do que está levando o Pillar Chase a ter uma queda tão brusca nos jogadores. Lembrando que nesse vídeo eu vou analisar tanto a comunidade quanto vou comparar Pillar Chase com outros jogos. E sim, obviamente eu vou comparar Pillar Chase com Forspoken. Mas fique calmo que é só uma comparação para ver aonde o Pillar Chase está errando. Quando o Pillar Chase começou a ficar tão quebrado é uma pergunta difícil de se responder, já que nem sempre o jogo foi balanceado. Lá, muito tempo atrás, quando eu comecei a gravar Pillar Chase, o boneco mais roubado que a gente tinha era o MX, que ironicamente hoje, para ser sincero, ele é um dos mais balanceados que tem. Lá para trás, o MX era muito overpowered. E muitos outros killers também eram fortes demais, mas ninguém chegava nos pés do MX. Mas conforme o tempo foi passando, esse problema foi resolvido. E claramente, hoje em dia, lupar o MX é fácil. Só que o problema já não é mais o MX. Então, o que tornou Pillar Chase tão desbalanceado? Olha, a gente pode até falar dos reworks que o Blade veio dando nos killers, que simplesmente são reworks, não são normais assim. Se você for olhar killers que tomaram rework, como Springtrap, como a Rosemary, a Forest King, cara, todos os killers que o Blade dá rework, impressionantemente ficam absurdamente fortes. É algo que se nota quando você vai jogar um jogo. Sempre que o Blade fala que vai dar rework em algum monstro, você já pode se preparar, porque não vai ser um rework normal, vai ser algo ridiculamente absurdo. É só olhar para aquela habilidade da Rosemary, que é uma passiva, basicamente, arranca sua estamina, ou pro Springtrap, por exemplo, que ficou com 3 habilidades, e o bicho te dá Alt Stamina, tá? Se você não sabe o que é Alt Stamina, eu vou estar me aprofundando sobre esse tema mais pra frente do vídeo, não vou estar falando muito sobre isso agora, mas basicamente você não consegue correr do bicho, porque uma hora ou outra ele te alcança, cara. Mas esse não é ainda o maior problema. Ainda voltamos à nossa pergunta, aonde começou tudo isso? E eu tenho a minha teoria, que foi no Inkfell. Sim, o Inkfell. Basicamente, o Inkfell foi o killer que nos introduziu 3 habilidades em um killer. Sim, ele foi o primeiro killer do Pillar Chase a ter 3 habilidades. Até aí, tudo bem. Uau, um killer com 3 habilidades, tudo de boa, todo mundo querendo saber. Nossa, um killer com 3 habilidades é algo novo, é algo interessante. Mas não foi bem legal na prática. Acho que todo mundo lembra do lançamento do Inkfell, né? Simplesmente um monstro absurdo, competindo com o MX, né? Que, como eu disse anteriormente, era o boneco mais roubado que tinha. Basicamente, o Inkfell entrava no mapa e destroçava, não tinha chance nenhuma pra ninguém, não importa o quão bom você fosse. O mapa inteiro era só poça do tamanho de um prédio, tá? Uma cratera. O bicho teleportava, dava dano na explosão, o bicho tem uma locomoção boa, tá? Mesmo que ele tenha sido, né, o killer mais lento do jogo, ele ainda tinha a sua terceira habilidade, de voar, e ele ainda estoura uma poça que dá 40 de dano, cara. Aquilo ali no lançamento era um deus. Depois de muitas reclamações, o Blade arrumou, entre aspas, o Inkfell, deixou ele balanceado. Só que o balanceamento do Blade é matar o killer. O killer foi de super forte para super fraco. Ou seja, a gente já vê um problema que o Blade não consegue deixar um killer realmente balanceado. Ou ele é super forte, ou ele é super fraco. Bom, por um lado, muitos diziam que estava perfeito. Sim, Inkfell estava ótimo do jeito que estava, completamente morto ali. Os jogadores de Inkfell estavam completamente devastados, porque o Inkfell tinha sido completamente acabado. Então, por um lado,
tinha gente defendendo e por outro já tinha gente reclamando e tacando pau no Blade, coitadinho. Mas basicamente, depois disso, o Blade simplesmente decidiu, basicamente todos os killers teriam 3 habilidades a partir de agora. É simplesmente impressionante. Se você olhar hoje em dia no Pillar Chasing, olhar os monstros, basicamente todo monstro tem 3 habilidades. O que era pra ser algo legal se tornou um problema absurdo. E antes de falar do queridinho, que eu sei que você quer que eu fale dele, e eu não vou falar agora, nós vamos falar primeiro desses reworks do Blade, tá? E o que eu queria mais me atentar nesse vídeo é o rework do Springtrap. Olha, desde que eu comecei a jogar Pillar Chase, o Springtrap nunca foi um killer muito fraco, ele realmente sempre foi muito bom. O que fizeram com ele é de outro mundo. Depois que deram 3 habilidades pra ele, fugir do Springtrap se tornou uma missão impossível. Basicamente porque ele tem uma habilidade, fica invisível, entre aspas, né, que é o modo fantasma dele, que não gasta estamina quando ele tá andando, ou seja, ele anda sem gastar estamina, isso é já por si só muito apelão. Ele tem uma habilidade que taca o machado, ou seja, mesmo se você correr pra longe dele, ele ainda pode te acertar o machado, que tem uma hitbox enorme, cara. E o pior, você não dá nem pra enxergar o machado chegando. Temos a outra habilidade dele, que é um fucking speed boost, cara. O cara simplesmente foi de um dos assassinos mais lentos do jogo para um dos mais rápidos. Ele larga o machado e usa aquele speed boost, ele vira o PCX, ele corre atrás de você e você não escapa, porque o bicho é muito rápido. E pro Blade, como já se não bastasse todo esse desbalanceamento, ele continuou dando rework em muitos killers, e todo killer que o Blade dá rework, o bicho vira um deus. Ele simplesmente destrói, dilacera o servidor inteiro em segundos. Porque é como eu disse, ou o Blade mata o killer, ou ele simplesmente deixa o killer onipotente. Agora, como falar dele, né, cara? Do famigerado PCX. Basicamente, o PCX acabou com o que nós conhecíamos ser roubado. O PCX nos apresentou o que realmente é ser roubado. No lançamento, assim como qualquer monstro que lança no Pillar Chase por algum motivo, ele era um deus. Mas o problema não foi só isso. O PCX tinha suas 3 habilidades, obviamente, e ele é um monstro que era impossível de escapar. Não tinha como. Você podia gastar toda a sua estamina e lá estava o PCX atrás de você, com plena estamina, e o pior, podendo recuperar sua estamina só pulando em você, que afinal de contas nem é difícil pular em uma pessoa usando PCX. Então, além de ser fácil de usar, ele era extremamente overpowered. E detalhe que com a chegada do PCX também veio o rework do Springtrap, né? Então tornou o jogo um verdadeiro inferno. Basicamente você entrava no jogo pra morrer. Ou você ficava cego e tomava machado, ou você era dilacerado por 80 PCX. Você olhava o servidor, era só PCX. E o pior, isso durou por muito tempo. E foi aí então que o Blade, olhando tudo isso e como o povo estava reclamando do PCX, ele decidiu iniciar uma sequência muito grande de reworks no PCX. E eu acho que aí foi um erro absurdo. Nós tivemos várias e várias formas do PCX, muitas habilidades diferentes que ele ganhou até chegar ao que a gente conhece hoje, ou não mais, já que nem mais no jogo ele tá. Mas basicamente, o PCX sofreu tantas mudanças que é difícil sequer dizer se ele realmente está balanceado. Na minha opinião, continua da mesma bosta, ele continua muito overpowered. Dizendo sinceramente, eu diria que a segunda forma dele, que ele tinha lançado, era a mais balanceada que a gente tinha, aquela do Fantasminha. Mas eu também nem sei dizer se essa era a forma mais balanceada dele, porque foi tanto rework que eu não lembro de todos os reworks que o PCX tomou. Ao todo, eu acho que deve ter sido uns pelo menos 5 reworks que o PCX tomou. Então, resumindo, depois de tanto rework, o PCX continuava na mesma situação, extremamente roubado e forte, e o povo continuava reclamando. Então, meio que o Blade não tinha muito o que fazer sobre o bicho. Ele continuava extremamente poderoso. E o que eu digo sobre isso é que, provavelmente, por causa
das 3 habilidades dele. Simplesmente, você não foge de um bicho que tem 2 habilidades de locomoção e uma que te leva para um domínio, e que hoje em dia, na verdade, só te dá 50 de dano, porque por algum motivo pro Blade dá 80 de dano, 50 de dano, 75 de dano num hit é balanceado, quando não é balanceado. E o Blade realmente pensa que deixar um bicho com estamina baixa, dando pouco dano, é uma forma ótima de balancear, quando não é. Esse é o famigerado Speedster, um monstro que é focado em velocidade, mas que em troca dá pouco dano. Mas adivinha só, nenhum dos Speedsters do Pillar Chase consegue ser balanceado. Estou falando de literalmente todos. Valen, PCX, Rosemary, Niloticus, cara, não tem como. Todos esses Speedsters são roubados pra um caramba. Você não consegue fugir deles, porque não adianta de nada ele ter pouca estamina se ele consegue te acompanhar em 10 de estamina, entende o que eu tô dizendo? Ele vai te acompanhar porque ele tem velocidade suficiente pra isso. E o PCX foi um problema grande, porque ele não era só rápido, como ele tinha 2 habilidades de locomoção, e uma delas ainda recuperava a estamina dele. Bom, depois de tudo isso, com a comunidade inteira reclamando do quão entediante, chato que tava sobreviver no Pillar Chase, porque não tinha como sobreviver, todos os killers estavam literalmente dilacerando o sobrevivente, Blade fez uma update numa tentativa desesperada de balancear o seu jogo, e eu tô falando dela, a Overhaul. A ideia do update era boa, trazer um balanceamento ok pro jogo, fazer ser divertido jogar de novo. E como o Blade fez isso? Dando rework nas perks do jogo. Ok, a ideia é boa, legal, você tendo habilidades como sobrevivente. Mas tem um pequeno problema nisso tudo ainda. Essas perks são quase todas inúteis. Sim, isso mesmo que você escutou. Nenhuma delas ajuda direito, ao menos o parry, é claro. Adivinha só, depois de uns 2, 3 dias ou 4, você não deu uma semana sequer. A melhor perk que o Survivor tinha tomou nerf. Simplesmente porque para algumas pessoas estava muito difícil pegar um sobrevivente com perk ainda. E adivinha só, não era difícil e continua não sendo. Mesmo assim, as pessoas reclamaram das habilidades dos sobreviventes, só que esse ainda não é o ponto mais vital dessa atualização. Em troca de habilidades para os sobreviventes, basicamente todos os monstros tomaram buffs ou mudaram alguma coisa para acompanhar o sobrevivente. Só que o problema é que o buff que o killer, que já é forte, tomou, ficou mais absurdo ainda. Foi mais forte do que o buff do Survivor. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Basicamente, uma tentativa de balancear o jogo, o Blade escancarou mais ainda a diferença de balanceamento que tem no jogo. Ou seja, ele deixou um pouquinho o Survivor mais forte, pegou o Killer e deixou no pedestal definitivo do que é ser forte no Pillar Chase. Basicamente, só por causa de algumas habilidades, todos os Killers viraram deuses. Uau! Incrível. Com isso, todos os killers estavam dando ou mais dano, ou estavam com mais estamina, mais velocidade. É só olhar pro Inkfell, por exemplo, que literalmente... O que é aquilo ali? Eu não consigo nem botar em palavras o que foi aquele buff do Inkfell. E o pior, conforme os killers iam lançando, mais roubados eles ficavam. O Tinky Winky é um exemplo perfeito disso. Tinky Winky foi um dos killers que eu olhei no lançamento dele e falei, não, esse killer vai ser diferente, esse killer com 3 habilidades aqui vai ser balanceado, esse daqui tem potencial de mostrar como é um bom killer com 3 habilidades. Mas adivinha só, a comunidade olhou pra isso, ao invés de aprender a jogar com o bicho, não, eles reclamaram. E o Blade escutou, esse é o pior, o Blade escutou essas crianças. Então o que aconteceu? Você já sabe, Tinky Winky tomou buff atrás de buff e se tornou um monstro onde virou um como tentar sobreviver, porque sobreviver do Tinky Winky é impossível, já que ele não tem um limite para custards e ele tem uma velocidade absurda e ele pode te dar Alt Stamina. Lembra lá atrás do vídeo quando eu falei que ia me aprofundar sobre esse tema? Isso não é algo novo no Pillar Chase. Muitos monstros poderiam te dar Alt Stamina. Basicamente, um monstro te perseguir por tanto tempo que você fica sem estamina. Mas adivinha só quem que não fica sem estamina? O próprio monstro. Muitos monstros podem te dar Alt Stamina. E no Overhaul isso só piorou,
Monstros skills, como por exemplo o Wisht, simplesmente viraram monstros brain deads definitivos, assim. Você clica um botão com o Wisht e você recupera quase a sua estamina inteira. Matou completamente a graça de jogar com Killer no jogo. Agora eu quero que você abra um pouco a sua mente e tire todos os conceitos que você tem sobre um jogo Killer-Sided. Vamos entender primeiro o que significa o termo Killer-Sided. Killer-Sided é o termo que se usa para um jogo que está do lado do assassino, ou seja, um jogo que favorece o lado do assassino. E adivinha só, esse é exatamente o ponto que o Pillar Chase sempre se encontrou. Isso é um problema? Não é um problema, desde que o sobrevivente realmente consiga fazer algo contra isso. Só que esse é o problema do Pillar Chase. Como sobrevivente, você não consegue fazer nada contra os assassinos, por isso torna o jogo Killer-Sided, onde tudo é feito para os killers, pensando nos killers, por conta dos killers. Entende o que eu tô dizendo? E tem muita gente que vem com um argumento frouxo, dizendo que é óbvio que o Pillar Chase é Killer-Sided, afinal de contas, a atração principal do jogo é os killers. Mas adivinha só, lenda, se a atração principal do jogo é os killers, não significa que o jogo tem que favorecer pros killers. Por exemplo, vamos pegar Dead by Daylight. Qual a primeira coisa que você pensa quando eu te digo Dead by Daylight? São os killers. Literalmente, Dead by Daylight é um jogo, ironicamente, service-sided. Sim, isso mesmo. Mas adivinha só, a atração principal do jogo são os killers, como por exemplo, agora, o maior hype que tá tendo é o lançamento do Springtrap lá no DVD. Então muitas pessoas estão indo jogar porque a atração é o Springtrap, é o killer. Isso não torna o jogo Killer-Sided. Então pegando esse termo e trazendo para dentro do Pillar Chase, não faz nem um pouco de sentido ou lógica você dizer que um jogo é Killer-Sided porque a atração principal são os killers. Isso não tem sentido, isso simplesmente não tem lógica. Por exemplo, eu nunca vi ninguém falando do quão ridículos os mapas do Pillar Chase são escuros demais, e isso não enfatiza o fator de medo no jogo. Na verdade, só deixa sem graça. Você literalmente não enxerga o que você tá fazendo ou se o killer sequer tá chegando perto de você. E quando você vê, bum, o killer tá na sua frente e você tá morto. Por quê? Porque o mapa é literalmente preto. Você não enxerga o que tá acontecendo. Quantas vezes você aí, jogador mobile, não pegou o mapa da floresta e simplesmente morreu porque não enxerga o que tá acontecendo no mapa? Porque o mapa é simplesmente preto, não tem o que dizer. Você só enxerga os seus pés e o chão, e é onde você tá ali. Você não enxerga nada além disso. Por exemplo, um amigo meu simplesmente estourava o brilho da TV dele pra jogar Pillar Chase, porque o jogo é escuro demais, cara. E isso entra no fator do jogo ser Killer-Sided, porque afinal, o mapa é ultra escuro pro survival, mas adivinha só? Quando você tá jogando de killer, você enxerga o mapa de ponta a ponta. E isso é injusto pra um caramba, cara. Vamos pegar o Forsaken de exemplo. Tanto o killer quanto o survival conseguem enxergar plenamente e perfeitamente o que tá acontecendo, mesmo o mapa sendo extremamente claro, sem fog nenhuma. Mas adivinha só, isso não é um problema, isso não torna o jogo injusto, isso não incapacita você de fazer alguma coisa. Na verdade, facilita para ambos os lados a fazerem aquilo que deve ser feito. Por exemplo, se você estiver jogando de Dussekar e o mapa fosse preto escuro, você não conseguiria simplesmente dar escudo para ninguém. A mesma coisa acontece pro killer. Se você não enxergasse o que tá acontecendo, como você ia sequer acertar um Mass Infection com um X1 ou um Speed Override com o Cool Kid? Simplesmente não ia. Ah, mas Nicholas, você tá falando do Forsaken, que são parâmetros completamente diferentes pro Pillar Chase. Então vamos pegar a comparação do Pillar Chase. Se eu sou um sobrevivente e tenho um Valen na minha frente carregando um tiro pra me dar, mas o mapa é tão escuro que eu não enxergo, a única coisa que dá pra escutar é o som do Valen carregando o tiro. Mas do que adianta eu saber que ele tá carregando o tiro, mas não saber da onde tá vindo? Tá entendendo qual que é o problema? Quem que tá me ligando uma hora dessas? Blade, você tem que me escutar. Os jogadores estão abandonando o nosso jogo e a gente precisa atualizar o jogo agora. E a gente tem que balancear. Os jogadores estão reclamando do PCX, você tem que fazer rework no PCX.
Blade, por ajuda aí, Blade. Tá muito difícil aqui. Aliás, chegou um novo jogo, Blade. Ele tá roubando nossos jogadores, Blade. Eles estão começando a pegar muitos jogadores, Blade. Você tem que atualizar logo isso. Os jogadores não aguentam mais pra reclamar tanto. Eles estão mudando, Blade. Se você não atualizar isso agora, o jogo vai morrer. Frogget, você de novo com essa história de jogo passar pelo Archase, Frogget. Sinceramente, eu já não sei nem mais o que dizer pra você. Eu já disse, eu sou lançar um killer e pronto. Todo mundo volta a jogar pelo Archase. Eles não estão nem aí porque eu faço, sinceramente. Para de me ligar com isso, eu tô resolvendo assunto sério aqui. Uma luz no fim do túnel surge para acabar com a mamata, entre aspas, do Blade Ninja e o seu Pillar Chase 2. Forsaken chegou chamando muita atenção com tudo isso que estava acontecendo no Pillar Chase, sendo um jogo que dava atenção para os dois lados e não só para um lado, porque a atração principal do jogo era o Killer. Forsaken dava atenção e dá atenção para os dois lados, tanto para o Survivor quanto para o Killer. Os caras estão sempre mexendo no Killer, sempre mexendo nos Survivors, e isso deixa o jogo muito legal, muito interessante. E é óbvio que sim, tem Killers no Forsaken que são fáceis demais de jogar e tudo, mas nada que sequer se compare com o quão ridículo é no Pillar Chase. E a mesma coisa acontece pro Sobrevivente. Ah, mas Nicolas, é muito fácil vencer de Sobrevivente no Forsaken, já que você consegue combater o Killer e isso não faz sentido. Amigo, como que não faz sentido? Isso é um jogo, você tá procurando uma lógica num joguinho, sério mesmo. Então tudo num jogo é em volta de balanceamento e diversão. Se o jogo é balanceado, ele vai ser divertido, entende? Então se for legal de jogar pros dois lados, vai ser legal de jogar o jogo. Bom, levando tudo isso em conta, eu fui atrás da opinião de diversos criadores de conteúdo que já gravaram algumas vezes Pillar Chase, como está aparecendo na tela de vocês, e fui saber o que eles acham do Pillar Chase atual. E essa foi a resposta de cada um deles. Pois bem, o estado atual do Pillar Chase 2 é meio deplorável, mas eu consigo compreender do porquê disso. Como nosso querido Blade é alguém que prioriza pela segurança do jogo, era de se esperar que ele tomaria alguma decisão para proteger o jogo, mas ninguém esperava que seria remover muitos personagens icônicos para o jogo. O futuro do Pillar Chase 2 é incerto, pois trabalhar com pessoas é algo um tanto complicado. Alguns poderão amar as mudanças e outros poderão odiar. Mas o que penso é que o jogo irá melhorar após a chegada do Recode, pois tudo mostrado até agora e que nos foi prometido é bem revigorante. Um suporte melhor para console e mobile é necessário. Como um jogador no console, posso dizer que às vezes pode ser muito desafiador. Antes do update dos Survivors, era um pouquinho difícil de fazer algumas ações no jogo, tipo algumas tasks. Mas aí, com a chegada dos upgrades ao jogo, o nível de dificuldade aumentou um pouquinho. Tipo, alguns botões de uma certa ação estarem vinculados a outra. Exemplo, o botão de arremessar uma flashbang é o mesmo de se curar, está vinculado ao de usar o seu segundo upgrade. No mobile eu não tenho tanta certeza, mas pelo que vejo as pessoas comentarem, é um pouco difícil de manusear todos os botões da sua tela, fora o tamanho deles na tela. Enfim, o PC2 pode não estar em um dos seus melhores momentos, mas ainda assim esse jogo tem futuro com todas as novidades nos sendo apresentadas que virá no Recode, tanto que um suporte para mobile e console já nos foi prometido, e isso é ótimo. Fora monstros, mecânicas e itens novos que virão, só tenho que ficar feliz por tudo que está acontecendo e que vai acontecer com o jogo. Eu amo Pillar Chase 2, costumo jogar todos os dias e nunca me canso, ainda mais sabendo e tendo fé de que dias melhores virão para ele. Única coisa que eu odeio ou mais me incomoda no Pillar Chase é o criador Blade Ninja. Ele é o motivo do seu próprio jogo cair. Como muitas pessoas já devem saber, o Blade Ninja não é bom em balancear coisas, tanto no Pillar Chase quanto nos outros jogos de caju dele. Se o Blade Ninja pudesse pelo menos escutar a comunidade ou criar um chat no servidor com sugestões, além de fazer apenas uma votação de algo totalmente específico ou com o que os players acham de certos monstros, isso não vai mudar muita coisa, porque, primeiro,
Eu sinto que ele faz as rotações muito cedo, no ponto em que os players ainda não se acostumaram com o monstro. E é 880, ou os players vão achar que o bicho é uma merda, ou o bicho vai ser ultra roubado na visão deles. O estado que o Pillar Chase se encontra no momento é preocupante, porque o Blade já fez uns recodes assim para outros jogos dele, e quando ele fez, muitas pessoas deixaram de jogar porque era muito diferente do que era para ser o jogo. Então PC2 agora só tá no momento mais seco, sem conteúdo, sem monstros direito, mas conseguem ter mais do que Forsaken. Eita, o cara ainda farpou, mano. E isso só. Blade Ninja não sabe balancear certos monstros e perks para Survivors. O Super Slider é um exemplo de perk e Valen é um exemplo de monstro. Até hoje, eu não acho que Valen é um killer justo, mas pelo fato do M1 dele ser de longa distância e nosso ping BR ajuda muito nesse fato. Talvez uma das principais coisas que mata o Pillar Chase é a falta de variedade na gameplay, principalmente de Survivor. E principalmente que o jogo se resume em ganha quem pega o melhor personagem para o melhor mapa. E a falta de otimização também foi um motivo de eu desistir do jogo. Isso daqui é literalmente um resumo de falou pouco, mas falou tudo. Minhas reclamações sobre o Pillar Chase 2. Eu primeiramente não gosto do slide, muito menos do Super Slide. Isso pra mim estraga o jogo, porque tem muitos killers lentos que não alcançam eles depois do slide. Acho ridículo isso, mas graças a Deus vão tirar isso. Bom, dando um detalhe aqui no que o Samus falou, isso é um pouco de verdade sim, afinal, o Vitamimic é um desses killers que simplesmente não consegue alcançar os Survivors. Falta de otimização para PC e celular fraco, isso atrapalha e afasta muitos jogadores. Acho isso ridículo, mas vão dar otimização, graças a Deus. Suporte para celular é horrível, não tem como botar aonde quer os botões e nem diminuir ou aumentar de tamanho, mas graças a Deus vão botar isso. O balanceamento é meio a meio, às vezes é muito bom e às vezes é horrível, tipo o God Unbound do PCX, era completamente desbalanceado isso. A outra reclamação é que não demora muito para chegar os remodos, tipo o PCX, não é tão difícil tendo muita gente fazendo personagem. A outra é que não tem cronômetro na tela, ninguém gostou disso. E agora, por último, mas não menos importante, é o Mano Yuki que decidiu mandar logo um áudio. O meu problema com o Pillar Chase é o seu balançamento injusto e frustrante, já que você demora muito pra ser killer e tendo que morrer sem poder fazer nada contra os monstros totalmente quebráveis e desbalanceados. Uma Chase no Forsake consegue ser bem mais divertido do que a do Pillar Chase, pois no Forsake você e o killer lutam pra ver qual dos dois consegue vencer ou sair vivo naquela Chase, ou vencer a Chase, né, se for o killer. Já no Pillar Chase, você só vê o bicho usando suas habilidades para se locomover, MX posso assim dizer, e o PCX também. E você fica sem estamina, você não consegue fazer nada porque você vai estar sem estamina e ele vai estar usando as habilidades dele que não gastam nenhum tipo de estamina para se locomover. Ou seja, quem vai sair ganhando é sempre ele sempre vai estar na vantagem. Tá certo que o jogo é Killercider, porém não podemos negar que o jogo é extremamente enjoativo e desbalanceado. Esse é o meu real problema com Pillar Chase, é um jogo injusto, chato, frustrante e muito, mas muito desbalanceado. Então quer dizer que eu não vou mais conseguir jogar Pillar Chase? Que merda. Será que o jogo pode melhorar? Sim, o jogo pode melhorar, mas infelizmente não adianta só se esforçar muito numa atualização como o Blade está fazendo até o momento de postagem desse vídeo, um recode inteiro do Pillar Chase. Eu ainda acho que, mesmo com esse recode, o jogo não vai realmente se importar com os dois lados, né? Que é exatamente o que tá precisando. Vamos ver, né? Quando chegar update. E a pergunta final que fica é: Pillar Chase ainda tem esperança? Fala, meus amigos, bom, tenho aqui no final do vídeo para dizer muito obrigado a você que chegou no final desse vídeo longuíssimo. Esse foi o vídeo que mais me deu trabalho no canal inteiro e realmente foi muita coisa que eu tive que fazer para estar formando esse vídeo aqui para vocês. Eu realmente espero de coração que vocês tenham gostado e agradeço também a todos os youtubers que decidiram participar, contando suas opiniões e suas versões e suas visões que cada um tem sobre o Pillar Chase. Cara, esse vídeo foi muito difícil, mas muito legal de fazer e eu realmente espero que vocês também tenham gostado. Então é isso, valeu, fui, tchau!